Deus abençoe. A gente ama muito sua vida aqui, viu, querido? Deus abençoe. Vamos lá para a palavra de Deus, amém, igreja? Amém. Pastor, na hora, fique em paz, Deus vai falar com a gente algo aqui tremendo. Você precisa ouvir o que Deus vai falar conosco. Nessa penúltima série, amém? Pastor Luciano estará conosco domingo, direto da Bahia, que vai ser tremendo o que Deus vai fazer, amém, queridos? Amém. Abra a sua Bíblia no livro, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Agora vamos para o versículo de número 9. Então Naamã foi com os cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, e invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse alguma coisa difícil pedido, o Senhor não faria. Muito mais, ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. Agora vamos para o versículo de número 17. Naamã disse: já que não aceito o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício nenhum a outro Deus senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E Eliseu disse: vá em paz. Pode sentar e glorificar a Deus. Queridos, não há como nós falarmos nessa noite sobre transformação sem nós falarmos também da história de Naamã. Naamã é este homem, comandante do exército do rei. E na época aqui, Ben-Hadad era um rei, e a Síria aqui, pela vida de Naamã, havia ganho batalhas, guerras maravilhosas. Eu fico olhando esta passagem e nos chama muita atenção. Eu quero nessa noite ser breve, mas transmitir para você o que o céu falou ao meu coração de uma forma especial. Nós vamos perceber que Naamã, pela uma escrava, uma jovem, ele é levado e descobre que havia uma cura
que alguém poderia curá-lo, pois ele tinha lepra, ele era leproso. Uma doença, queridos, que naquela época era uma doença terrível, que fatalmente afastaria a vida de Naamã perto, próximo das pessoas que ele amava, que ele gostava. É muito lindo ver essa passagem e também presenciar nela que Naamã, quando recebe a notícia daquilo que ele precisa, preste atenção, igreja, ele vai até aonde está Eliseu. Porque nós podemos estar bem por fora, nós podemos estar bem do lado de fora. Talvez nesta noite, ao olhar para alguém que está aqui dentro, você olhou para ele e ele pode estar aparentemente bem, mas isso não quer dizer que ele seja bem. São coisas distintas. Às vezes alguém estar sorrindo não necessariamente significa que ele está sorrindo porque ele é feliz. Pode haver um sorriso de desespero, pode estar sorrindo por outros motivos. Ele entra, vai até o lugar, se coloca na posição, bate a porta de Eliseu, mas Eliseu não sai e manda um recado para ele, dizendo assim: vá e lava-se no Jordão 7 vezes. Você conhece essa história de trás para frente, mas o que eu vou pregar aqui eu tenho certeza que você não conhece. Ele vai até o Jordão, mas quando ele chega recebendo Samuel a palavra, ele fica indignado. Ele fica indignado porque geralmente naquela época o Rio Jordão não era um rio conceituado para se banhar, um rio que era sujo, barroso. Mas o profeta diz: olha, vá e lave-se 7 vezes, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele vai, mas quando ele vai, a primeira coisa que ele vai dizer, versículo de número 11, olha só o que ele diz. Ele fica indignado e sai dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Preste atenção, igreja. Invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão ao lugar afetado, me curaria da lepra. Eu estava certo, mas nessa noite Deus vem colocar por terra algumas certezas que você carrega. Grande Deus. Eu estava certo que Deus faria o que eu estava pensando. Eu estava certo que Deus, eu estou certo que Deus vai agir. Eu estou certo. Algumas certezas Deus vai retirar de você. É natural que ao olharmos para essa mensagem, para essa palavra, nós consigamos entender que para haver uma transformação verdadeira sobre a nossa vida, Deus vai tirar algumas coisas que você tinha por certo, mas que eram mentiras dentro de você. Grande Deus. Algumas realidades que nós trazíamos dentro de nós, algumas certezas que nós trazíamos na nossa vida. Naamã estava certo que existiam outros rios melhores, que existiam outras situações melhores, mas se você soubesse a receita de ser melhor, você não estava aqui nesta noite. Nem eu estava aqui nesta noite, porque nós não dependemos da nossa receita, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós não dependemos daquilo que nós achamos certo. Deus não depende das nossas certezas.
vida que vai além do nosso pensamento. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor agiu usando uma pessoa. A Bíblia vai dizer que ele não quer descer, no versículo de número 12. Ele reclama, deu meia volta e foi embora. Mas alguém aparece no versículo 13 dizendo uma palavra que me chama a atenção nesta noite, velho. Os seus servos foram até ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido coisa difícil, você não faria. Se o profeta tivesse pedido uma coisa mais dificultosa, você não faria. Então faça o simples. Glória a Deus. Não entendi nada. Queridos, pare de querer coisa grande. Faça o que Deus está mandando você fazer. Pastor, mas se eu fizer o que Deus está pedindo para eu fazer, mas se eu fizer, faça coisa simples, queridos. Às vezes nós estamos esperando coisa grande de Deus se mover. Às vezes nós estamos esperando Deus se mover em coisas grandes, usar pessoas, vir falar conosco. E nessa noite Deus está dizendo: não, escute a minha voz. Eu estou falando, faça o que você precisa fazer. Você só precisa obedecer. Se pedisse difícil, você faria. Então faça coisa simples. Faça coisa simples com o seu marido. Pare de ser orgulhosa. Use a simplicidade. Faça coisa simples. Faça coisa simples com o seu filho. Gaste um tempo de qualidade com simplicidade. Às vezes eu não tenho recurso para levar, eu não tenho recurso para passear, eu não tenho recurso. Faça coisa simples. Faça simples. Deus está movendo e Ele quer mover a nossa vida através da simplicidade. Não adianta nós esperarmos coisa grande de Deus se nós não somos fiéis às coisas pequenas. Nós estamos esperando Deus, Pastor Gel, fazer coisas extraordinárias, e Ele é o Deus do extraordinário. Eu dou glória a Deus por isso. Mas antes de ser Deus do extraordinário, Ele é também o Deus do secreto do nosso quarto. Ele é Deus que está movendo na simplicidade. Ele está te vendo. Nós começamos, queridos, às vezes nós começamos o nosso ministério. Há pessoas aqui que começaram como eu. Eu tenho 14 anos de evangelho, fiz agora, irmãos. 14 anos de evangelho. Queridos, eu me considero um bebê na fé. Quanta caminhada ainda nós temos pela fé. E às vezes nós queremos, e eu me lembro quando eu comecei a pregar, comecei a viver o evangelho, nós queríamos viver coisas gloriosas. Eu me lembro, eu queria viver coisas extraordinárias. Então nós chegávamos no culto, nós consagrávamos, nós orávamos, nós visitávamos o Pastor Marco. Mas com o tempo, querido, nós vamos perceber que não é fogo que mantém ministério. O que mantém ministério é constância na presença de Deus. Tem muita gente que acende e apaga. Tem muita gente, irmãos, que começa com tudo e depois termina com nada. O que vai prevalecer na sua vida não é o que você fez, porque Deus, o diabo, irmãos, ele não quer saber o seu passado. Ele quer jogar o teu passado na sua cara. Ele quer dizer que acabou. Ele quer dizer que você fazia. O que você fazia não interessa mais. O que importa é aquela grande frase do apóstolo Paulo: no demais, irmãos meus, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o teu trabalho não é em vão. O que vai prevalecer verdadeiramente no teu ministério são as cicatrizes que você carrega. E às vezes nós queremos, às vezes, irmã Karina, né? Às vezes nós queremos sair da cicatriz. As pessoas querem pular etapas. As pessoas querem facilidade, elas buscam facilidade, elas buscam sair do sofrimento, sendo, irmãos, que esta
das provações, nós queremos fugir das provas, nós queremos fugir das lutas, nós queremos fugir das aflições, nós queremos fugir, queremos sair, nós queremos abandonar. Por isso que às vezes as pessoas vêm e falam: pastor, nós vamos embora. E eu digo: amém, Deus falou com você, vá. Se Deus falou, não seguramos, vá. Porque nós acreditamos, irmãos, que as lágrimas fazem parte do ministério e ninguém é perfeito. Porque se for colocar a nossa vida em uma balança, ninguém está aqui apto para nada. Se nós sentássemos na balança de Jeová, talvez você que falou não passe. E a corda de medir da obra, Lucas, é assim: do jeito que eu meço, eu serei medido. Guarde isso. Glória a Deus. Guarde isso. Ele diz: tem lugares melhores, e claro que tem lugares melhores, mas o que às vezes tem para a nossa transformação é Jordão. Meu Deus, aleluia. Só glória a Deus, sabe, irmãos, como é difícil. Claro que tem farfar, claro que tem Havana, águas cristalinas. Quem quer mergulhar nas águas cristalinas? Eu também quero, mas nós temos que entender se você quer ser curado ou quer estar certo. Qual você quer? Porque a Bíblia diz assim: volte para mim. Volte. Olha só o que ele diz no 11. Eu estava certo. Você quer certeza ou quer cura nessa noite, querido? Porque se você quiser ficar com a sua certeza, fique. Mas Deus está falando para quem quer mudança. Glória a Deus. Se você quer ficar com as suas incertezas ou com a sua certeza, fique com a sua certeza. Eu vou ficar com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse? Ele diz: opa, se tiver coisa difícil você não faria, então pegue para fazer coisas simples. Nós precisamos glorificar a Deus nas coisas simples. Comece a ser bem-aventurado. Ah, pastor, eu não acredito no dízimo. Já pegou o envelope para ver ou só vai na voz do outro? Pegue para ver o sobrenatural de Deus. Comece com simplicidade. Pastor, eu quero transportar. Primeiro transporte na vida de alguém. Pastor, eu quero sair evangelizando na África. Comece pelo teu vizinho. Pastor, eu quero ser um grande ministro do Senhor. Comece ministrando a tua casa como um bom pai, como uma boa mãe, como uma boa filha, como uma boa família. Porque ninguém, irmãos, vai sair dessa transformação sem mergulhar no Jordão da nossa vida. Há um Jordão esperando por você. Glória a Deus. Eu não sei o seu, mas eu soube o meu. Chorei muito. Da onde eu vim, você chorou, você sabe a sua história, o que você passou para estar aqui nessa noite. Você sabe o que você enfrentou. Mas esse não é o tema, eu vou encerrar porque eu disse que eu seria breve. Naamã vai e mergulha 7. E deixa eu falar com alguns irmãos aqui nessa noite, porque Deus falou comigo. Sabe por que 7? Porque 7 fala de perfeição. 7 na Bíblia fala de descanso. Porque enquanto você mergulha, você precisa aprender a descansar. Enquanto Deus purifica e transforma a sua vida, você precisa aprender a descansar naquilo que Ele diz. Para de ansiedade. Para, olha para mim, Deus está falando conosco. Para de correria, irmão. Deus está transformando você numa coisa, você já está vestindo outra coisa. Deus está falando com você, você já sai desesperado. Para de desespero. A gente manda mensagem: e aí, irmão, como é que você está toda na correria? Sai da correria, meu querido. Deus não fez você para ficar correndo. Enoque foi levado porque andou com Deus, não correu com Deus. Glória a Deus. A intenção do Senhor é que você caminhe com Ele, não que você corra uma vida. Porque nós corremos uma vida e quando nós chegamos lá na frente, nós vamos descobrir, irmãos, que nós perdemos de glorificar a Deus, que nós perdemos de abençoar pessoas. Quando nós chegamos no final da vida, às vezes há pessoas que chegam no final da vida, Diego, em cima de uma cama, para descobrir que a saúde que ele tinha era especial, mas gastou toda a saúde para ganhar dinheiro e usou todo o dinheiro que ganhou para cuidar da saúde. Tudo em prol de nada. Sabe por quê?
porque deixou de ouvir o que Deus falou. Faça simples. Talvez você não consiga mais servir na porta, mas talvez você consiga servir com a vida. Talvez você não consiga mais fazer o que você fazia antes, mas quantas coisas nós podemos fazer ainda que glorificam o nome do Senhor. Dá uma mergulha e você vai entender agora sobre Rimon. Dá uma mergulha 7 vezes e é curado. Ele obedece e é curado. Mas algo muito interessante chama a atenção nesse texto. Eu não tinha visto, vi agora, por esses dias. Ele sai dali e quer presentear Eliseu com tesouros. Você conhece essa história? Mas tem uma palavra aqui que está aqui dentro desse texto que a gente nunca olha para ela, e ela tem um significado grande dentro do Evangelho. Zaqueu é transformado no Jordão, mas precisa voltar para o templo de Rimon. A Bíblia vai dizer no versículo de número 17, olha só que coisa gloriosa. Naamã disse: já que não aceito o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas dessa terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a outro Deus senão o Senhor. O mergulho começa a mexer com a conversão de Naamã, porque Deus não quer somente físico, Deus quer espiritual. Deus não quer mexer somente na sua estrutura. Pastor, eu preciso de uma cura. Deus quer mexer com você por dentro. Glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Igreja do Senhor, entenda o que Deus está falando. O Jordão, ele não mexe apenas com cura externa. O Jordão também modifica a minha vida por dentro. Pastor, como assim? O que eu sacrificava, não sacrifico mais. O que eu gostava, já não gosto mais. O que eu fazia, já não faço mais. Ah, tem gente que não está entendendo. Eu vou procurar melhorar nessa noite. O Jordão não muda somente o que você precisa por fora, porque por fora todo mundo vê, mas o Jordão verdadeiro do céu, o Jordão do céu, ele mexe dentro de você, ele mexe dentro do seu caráter, ele mexe dentro da tua casa, ele mexe dentro da tua família, ele mexe dentro de você. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Uma profecia que você desprezou. Qual era desprezada? Qual era, pastor? Ele disse no versículo de número 11, eu não prestei atenção, no número 10 eu não prestei atenção. O que ele disse, pastor? Ele disse: a sua pele, Lucas, restaurará e você será purificado. Aleluia! Porque Deus não tem bênção só física, mas Ele também tem purificação para a tua alma, Ele tem regeneração para a sua. Não dá para ser alguém transformado gritando com o marido, não dá para ser alguém transformado brigando com a esposa, não dá para ser transformado com o pensamento ainda no passado. Se você mergulhou nesse Jordão, você não é mais o mesmo. Agora veja, ele está transformado e ele tem uma promessa. Eu encerro aqui, agora eu encerro para valer. Ele tem uma promessa. Qual é a promessa? Só que tem um problema. Ben-Hadad precisa de alguém. Lá no templo de Rimon, que era o Deus da batalha,
chega no templo, olha para cá porque isso aqui é sério. Está no texto, eu não inventei nada. O rei se dobra, mas segura na mão de Naamã. Ele dobra, mas segura na mão. Então Naamã, ele vai dizer algo que mexeu comigo no 17. Ele vai dizer: eu não vou sacrificar. 18. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor se ajoelhar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia no meu braço, mas o meu coração não está mais lá. Eu vou frequentar Rimons por aí. Eu vou entrar em trabalhos que terá Rimons lá dentro. Eu vou enfrentar lugares de Rimon. Eu vou até entrar nesses lugares, mas o meu coração não pode mais estar em Rimon, porque a batalha, o Deus da batalha, o Deus que vence a batalha não é Rimon. O Deus que vence a batalha é o Senhor dos exércitos. Quem pode adorar o Senhor essa noite? Eu vou continuar, queridos, olha para cá. Você que quer sair do serviço porque está no templo de Rimon, você que está passando com alguém que você trabalha, Lucas, lá aí tem Rimon. E por que Naamã não deixa? Porque sabe qual que é a sentença? É traição. Se ele deixa, aquele morre, lhe custa a vida. E você sabe o que o profeta fala? Sai daí então, sai Naamã, sai desse lugar, seu fariseu, sai daí, seu inconsequente. Sabe o que ele fala? Fala para nós de novo, vai em paz. Porque a religiosidade tem matado pessoas na fé. A religiosidade tem pesado em pessoas. Pastor, está andando com macumbeiro e vai pregar o evangelho de jeito. Meu Deus. Pastor, está lá com gente bêbada e vai evangelizar como? Meu Deus. O Rimon que você vai ter que passar, você vai passar, querido. Mas só que agora purificado do lado de dentro. Ele não vai mais precisar da tua oração. Ele não vai mais precisar do teu sacrifício, porque você foi lavado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Pare nessa noite então, urgentemente. Naamã está no processo. E sabe o que Deus vai falar para ele, irmão Jorge? Vai em paz, querido. Porque conversão é um processo. E às vezes nós temos que ouvir gente que nem saiu da fralda cristã, apontando o pecado do outro. Quem é você? Meu Deus. Quem é você estendo a mão? Pastor, ele não quer nada, você também não queria. Estava jogado no mundo, estava largado sem nada. Eu fui pego miserável, arrastado, bêbado, defecava e dormia na rua. Alguém chegou, abriu o pastor já o evangelho para mim, dependente de crack na rua. Meu pai morreu me buscando nas ruas, infarto, morreu. Não vim de família cristã, não vim de ninguém, mas alguém com uma moto tirou a Bíblia debaixo dela, sentou, envergou minha cabeça, vomitei no braço dele, mas ele mesmo assim olhou para mim e disse: Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Que pensamento que nós temos ruim, irmãos. Às vezes nem é o diabo trabalhando, é você mesmo com sua descrença. Nem é o diabo, é a gente mesmo. O louco está repreendido, Aninha. É coisa de Satanás, às vezes nem é coisa do Satanás, Diego, às vezes é coisa da gente mesmo. Sabe por quê? Agora pasme, se você quiser saber, eu encerro. Porque o diabo não é onipresente. Como que ele faz para agir em todos os lugares?
o diabo está em todos os lugares? Não está. Não está. Ele não precisa, porque o ser humano faz. Meu Deus. Faz a obra do diabo. Por isso que a Bíblia está: não deis lugar ao diabo. Queira muito. Irmão, você vai entrar. Vai no trabalho, vai ver irmão, e pode tentar buscar quanto trabalho você quiser. Vai encontrar irmão. Dentro da casa de parente, vem aqui, tia. Não, eu não vou, eu sou crente. Vá lá ser crente no lugar que não tem crente. Se você não conseguir, então se converte e vai. Se você é convertido, vá e dê bom testemunho. Não me mistura, nem me chame que eu não vou. Vá lá e dê boa, passa a cerveja, passa a cachaça, passa o cigarro e você lá, e alguém vai olhar para você e falar: rapaz, você não bebe mesmo. Não, esse meu Deus é igual a Naamã, irmãos, igual a Naamã. Ele vai dizer: deixa eu levar desta terra. As pessoas precisam levar desta terra. E por causa de Eliseu, sabe o que Eliseu disse? Não adianta eu ir lá, não adianta eu estender a minha mão. O que ele precisa de palavra verdadeira. Essa noite o que você precisa é voltar a descer. Orgulho cai por terra. Irmão, você vai entrar, mas não nada de dentro purificado em nome de Jesus. Meu Senhor, mas não vai lá? Não, deixa ele descer. Pastor, deixa ele descer. Deixa descer. Eu só quero expressar uma coisa, tá? Eu estarei, irmão. Não posso mais adorar o Deus da batalha, porque eu percebi que quem me dá vitória na batalha de verdade é outro Deus. Então está na hora de você parar de frequentar para ter vitória no horóscopo, na astrologia, na mudança de planeta, na cor da roupa. E o amarelo traz dinheiro, e o carteiro trabalha duro todo dia e ganha pouco. Tome cuidado, queridos, por dentro. Este rio do Espírito quer lavar você por dentro. Glória a Deus. Deus transforma no Jordão, mas também transforma em irmão.